dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bom, vamos começar a falar, continuar, no nosso livro, O Diário de Anne Frank. Por isso que eu resolvi fazer essas caixinhas em homenagem à nossa grande personagem da história mundial, certo? O Diário de Anne Frank. Como vocês, alguns até já leram, já assistiram o filme alguma coisa, conta a história de uma jovem judia, uma adolescente, praticamente a idade de vocês, mais nova, mais velha, mais ou menos assim a mesma idade, que estava passando por aquele processo, ela e todo o seu povo, o povo judeu que vivia na Europa, a maioria, certo? Estava passando pela perseguição aos judeus ocasionada pelas políticas ditatoriais da época. No caso da Alemanha era o nazismo, certo? Os nazistas acreditavam, colocaram isso na mente dos alemães, que a tragédia do país depois da Primeira Guerra, porque estamos aí num período que passou a Primeira Guerra, teve um período entre guerras, que criou-se um discurso, certo? Que a culpa do atraso da nação alemã se devia ao povo judeu. E por isso, a Alemanha teria que ser um país desenvolvido, forte, certo? E teria que enfrentar esses inimigos. Judeus, comunistas, foram presos e mortos, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, De repente, se tivesse assim um brasileirinho assim, que nem com essa cara da gente assim de índio, com mistura de negro também, de repente estaria lá também nos campos de concentração. Por quê? Porque não era considerada uma raça superior, não era a pele branca, não sei o quê. Então, o conceito do nazismo é bastante racista, Como os judeus eram bem numerosos lá, eles foram o inimigo número 1. E a família de Anne estava nesse contexto, Vocês vão ver a questão que eu vou botar 2 textos extras falando sobre os pogroms, certo? E antissemitismo, Os pogroms, é um termo que surgiu na Rússia, que fala da questão de perseguição, de grupos, religiosos contra a sua religião, expulsando das casas, queimando seus comércios. Isso estava acontecendo com eles. E no seu diário, Anne conta essa história triste, Ela fala, a gente está na parte que ela está na escola israelita, Ela diz os locais que os judeus podem frequentar, que não podem frequentar, que não podem andar de transporte público, Fala dos seus dramas emocionais, dos seus namoros, do seu namoradinho Harry, seu preferido, certo? Ela fala que tem uma gatinha, a morte, certo, gente? Então, a história, retrata a vida dessa jovem, no contexto, a guerra era um contexto macro, no contexto micro, a vida particular dessa adolescente. Que depois a gente vai ver que a família sai da casa, onde eles moravam, enfim. É uma história muito dramática, E hoje, em momentos como estamos hoje de pandemia, uma doença que vem assolando o mundo todo, não é brincadeira, gente. Vocês podem ouvir aí as fake news, porque é o governo que está inventando, porque querem ganhar dinheiro em cima disso, porque isso não existe. Gente, existe, é real, certo? Alguns países controlaram mais, nós estamos assim no meio do caminho, certo? No processo. Como foi na época da Diane, que ela viu perder muitos parentes,
muitas pessoas queridas, a gente também está vendo nesse processo de pandemia do coronavírus, do Covid-19, certo? Muitas pessoas mesmo queridas, né, estão partindo, então é um momento de muita reflexão. Não estamos na escola, né? Estamos escondidos dentro de casa. Então vamos pegar esse momento que a gente não está na escola. Vamos estudar um pouquinho, ler uma coisa interessante, assistir uma boa música, assistir um bom filme, algo que nos faça crescer como pessoas, certo? Porque quando a gente sair disso, que a pandemia não é para sempre, né? Nada é para sempre. O universo está em constante transformação. Quando sairmos disso, infelizmente, né, a gente sabe, não vou dar spoiler aqui, mas todos sabem como é que a história de Anne termina, mas, né, vamos ser resilientes, fortes, né, o suficiente, fortes, né, cada um na sua, quem tiver religião, cada um na sua crença, né, quem não tiver, que confie na sua força de vontade mesmo, certo? Na força do amor, né, que o amor é um sentimento que está em todos os lugares, que todos nós vamos superar isso. Superar esse momento, né? Vai ter um momento que a gente vai voltar para a escola, vai compartilhar, conhecer pessoas, rever amigos, né? Bater um papo assim legal com o professor, né? De um assunto assim interessante. E é isso, gente. A história de Anne tem muito a nos ensinar, né? Muitas riquezas de detalhes que você vai conhecendo da cultura daquele povo. E reforçando aqui uma coisa, a questão do racismo, né? Como vocês estão estudando, se vocês estiverem estudando, mas outras turmas estão estudando, né? Em relação ao racismo dos negros, mas o racismo é em relação a qualquer raça, alguém que se acha superior ao outro. Por exemplo, uma história que é bem racista, que está na atualidade agora, como o coronavírus que surgiu na China, né? Os primeiros epicentros na China. O povo diz, não, é o vírus chinês. Gente, o vírus chinês é que é um povo nojento, não sei o que, então isso também é um tipo de racismo. E o vírus, ele não é uma pessoa, não é uma personalidade que tenha personalidade de, né, de dizer, né, que é de lugar, que é chinês, que é americano, não sei o que, não, né? Ele está na natureza, ele está em qualquer lugar. Há pesquisas, né, que se tem feito sobre esse caso, que cepas do vírus, o que estava na China não era o mesmo que estava na Itália, nem o mesmo que estava nos Estados Unidos. Então ele não tem a questão da nacionalidade, como as pessoas colocam o vírus chinês, né? Isso pressupõe como uma questão de racismo, de preconceito, né? E nós, apesar de sermos diferentes, né, questão de cor, de crenças, de ideologias, né, temos que respeitar. O mundo hoje vive em guerras, né, em guerras, seja por petróleo, né, seja por questões religiosas, políticas, porque as pessoas não se respeitam, não respeitam o próximo. Elas no seu mundo de egoísmo se acham melhores, superiores, como os alemães se achavam superiores e melhores, né? A questão da raça ariana que incutiu na cabeça do povo naquela época. Muita gente hoje também tem essa concepção que é melhor, que eu sou melhor do que o negro, do que o gay, do que o índio. Não, gente. Somos pessoas diferentes num mundo globalizado, mas que podemos viver em comunhão e respeitar um ao outro, né? Você vê, por exemplo, se for ver lá no Novo Testamento na Bíblia, Jesus, ele não andava com os fariseus, aquelas pessoas mais religiosas do templo, não. Ele conversava com as pessoas mais à margem da sociedade, né? A samaritana, né? Um homem do nível dele falar com uma mulher era inadmissível naquela época. Certo? É um cobrador de tributos, que era muito mal visto, era inadmissível. Então, Jesus tinha essa característica, né, de conversar e respeitar a todos, e que essa lição seja para nós hoje.
Shalom, como se diz no judeu. Tchau.